Olá pessoal, nós vamos mostrar alguns vídeos falando a respeito das características e funcionalidades dos geléis de sinalização. Que nós temos vários modelos de geléis, tipos de geléis, tamanhos de geléis, que fazem funções diferentes devido às suas características. Então nós começaremos a falar dos geléis stick magnético. A nossa primeira aula sobre os geléis será sobre o relé stick magnético. O que é um relé stick magnético? São aqueles geléis em que recebem uma alimentação e assim que ele recebe a alimentação, ele é acionado para uma determinada posição, fica naquela posição, mesmo que você retire a sua alimentação. Então, se eu acionei ele para a posição de normal, ele vai ficar na posição de normal, até que eu acione ele para a posição de reverso. Enquanto isso não acontecer, mesmo que eu retire a alimentação, ele vai permanecer naquela posição. Diferentemente dos outros, que quando a gente alimenta, ele é energizado, quando a gente tira a alimentação, ele se desenergiza. E esse relé não. Jogou a alimentação, ele bate e fica. Por quê? Internamente, ele tem uns ímãs que fazem a retenção da haste que movimenta os contatos naquela posição. E para que eu possa fazer com que aquela haste seja acionada para um outro lado, eu tenho que alimentar a bobina, que é para ela poder vencer a força do ímã e impulsionar ele para outra posição, tá bom? Então é dessa forma que funciona. E nós temos dois tipos de relé stick magnético. Nós temos um modelo com apenas uma bobina, que vai trabalhar por inversão de polaridade, e temos um modelo com duas bobinas, que normalmente nós utilizamos ele alimentando bobinas diferentes. Quando eu alimento uma bobina, ele bate para uma posição. Quando eu alimento outra bobina, ele bate para outra posição. Os relés de uma bobina só trabalham com inversão de polaridade e normalmente são utilizados no sistema de intertravamento, quer dizer, dentro do RI, para acionar, fazer o comando das chaves, ou é colocado próximo à chave também, que é para fazer o comando dela, o comando e indicação, que seria a alimentação do motor e a indicação da chave. E os de duas bobinas normalmente são utilizados para fazer a interface entre o sistema de transmissão de dados com o sistema do RI, que seria o sistema então, todo o intertravamento. Então ele faz essa interface. Todo o comando que chega aciona esses relés de duas bobinas, ora aciona uma bobina ou a outra, uma para solicitar para uma determinada posição e a outra bobina para solicitar para uma outra posição. Então nós vamos agora mostrar para vocês os dois modelos que nós temos aqui, aquilo que eu te falei. Nós temos vários modelos, mas nós separamos dois para mostrar, e todos os outros de uma bobina ou de duas bobinas ou funcionamento são semelhantes, tá ok? Bom pessoal, então aqui nós temos um relé que é stick magnético, é um relé com apenas uma bobina. Vocês podem observar que esses dois terminais aqui são os terminais da bobina, esse e esse aqui. Então quando eu tenho positivo aqui e negativo desse lado, ele bate para uma posição. Quando eu tenho positivo desse lado e negativo desse lado, ele bate para outra posição. E quando eu retiro a alimentação, ele permanece na mesma posição que estava. Os contatos vão permanecer fechados naquela posição. Vocês podem observar aqui pela frente, aqui eu tenho os contatos fechados para a posição inferior, para baixo. Aqui é a haste que vai acionar os contatos. Se eu empurrar a haste para baixo, ele vai fechar os contatos para cima. Soltei a haste, ele vai permanecer na mesma posição, não houve nenhuma alteração. É como se eu tivesse mandado uma tensão e retirado essa alimentação, ter dado somente um pulso. Agora, quando eu jogar a haste para cima, ele vai fechar os contatos de baixo. E mesmo que eu solte a haste, ela vai permanecer presa ali. Por quê? Porque aqui, se vocês observarem, tem um ímã, tá vendo? E quando eu jogo tensão na bobina, vamos supor que eu jogue tensão na bobina aqui para alimentar ele para baixo. O campo magnético da bobina vence a força desse ímã, impulsionando aqui a haste para baixo. Beleza. Quando eu inverto a polaridade, eu faço com que essa bobina vença a força desse ímã, quer dizer, o campo magnético dela seja maior do que a força desse ímã, impulsionando ele para cima. E quando eu tiro a alimentação, eu não tenho nenhuma força
contrária aí em cima, ele vai permanecer nessa posição até que eu jogue a alimentação invertida. Se eu voltar com a alimentação na mesma posição, ele vai permanecer nessa mesma posição. Aí eu vou ter que inverter, que é para ela poder vencer a força do impulsionar a haste para baixo, fechando os contatos para cima. Tá ok? Então essa aqui, ó, contatos fechados para a parte superior, seria a posição de normal desse relé. E aqui, quando eu fecho os contatos inferiores, ele estaria na posição de reverso. Tá ok? Então esse é o relé com uma bobina. Agora eu vou mostrar para vocês o relé com duas bobinas. Esse aqui é um relé de duas bobinas, tá vendo? Você tem aqui a bobina inferior e a bobina superior. Aqui eu tenho os contatos da bobina, ó. Esse aqui é o contato de uma bobina, esse com esse, e esse de baixo aqui, com esse daqui, seria a bobina inferior. Então esse aqui seria a bobina superior, inferior. Aí aqui do lado de cá o negativo dele. Ele aqui está batido para uma posição, tá vendo? Eu vou bater ele para outra posição. Vou virar ele aqui, ó. Bati para uma outra posição. Se está batido para outra posição, eu soltei, ele vai permanecer nessa posição. Por quê? Porque eu não tenho alimentação nenhuma nas bobinas. Então, para onde eu levo ele e solto, ele fica. Tá? Ele aqui em cima, tem os ímãs aqui, onde aquela haste lá de cima, se vocês observarem bem aqui, ó, vocês vão ver a haste virar lá, ó. Tá vendo? Aquela haste vai ficar presa aqui no ímã, e quando eu jogo a alimentação na bobina, eu venço a força de cima, batendo ele para um lado e ele para o outro. Tá? Esse relé normalmente é utilizado na interface do CTC, que seriam os equipamentos de transmissão de dados com o intertravamento. Então ele trabalha com pulso. Quando eu jogo o pulso numa bobina, ele bate para um lado. Quando eu jogo o pulso de tensão na outra bobina, ele bate para o outro lado. Ele vai trabalhar aqui com um sistema que transmite apenas pulso. Se for um sistema que retém a alimentação que vem lá do centro de controle, o comando que vem do centro de controle, eu não precisaria usar relés de stick magnético, eu poderia usar o relés, borne relés ou relés comuns para fazer essa interface. Mas quando o sistema de transmissão de dados que recebe a informação lá do centro de controle para acionar o relé de interface com intertravamento, nós utilizamos o relé com duas bobinas, porque ele vai receber apenas um pulso. Recebeu o pulso, bateu, o pulso saiu, ele vai permanecer naquela mesma posição, tá ok? E normalmente esses relés são utilizados para comando de chave, comando de sinal, o comando de um ar-condicionado ou qualquer um outro comando que você queira fazer a interface entre o CTC com o sistema de intertravamento, a relé, tá vendo? O RI. E esse outro que nós mostramos para vocês, com uma bobina só, eles normalmente são utilizados para fazer comandos de chaves ou travessões. Nós temos lá um relé que vai receber esse comando lá do intertravamento, ou até mesmo do relézinho de interface, que vai receber o pulso, alimentando ele para a posição de normal reverso, para poder alimentar tanto o motor das chaves quanto a indicação. Tá? Bom, agora pessoal, nós vamos mostrar para vocês o circuito que nós montamos ali, para que vocês poderem entender como é que eles vão funcionar. E depois nós vamos mostrar aqui na prática, alimentando esses relés e vocês vendo eles baterem por um lado e para o outro, e a gente tirando ali a alimentação deles, vocês vão ver que eles vão permanecer na mesma posição, tá ok? Então vamos lá para o circuito. Nós vamos preparar. Bom pessoal, aqui nós montamos dois circuitos, Montamos um circuito com um relé com apenas uma bobina, e montamos o circuito com relé com duas bobinas, como nós mostramos aqui anteriormente, esses dois relés. Aqui são os contatos correspondentes ao relé com uma bobina e os contatos correspondentes aos relés de duas bobinas. Tá? Bom, o de uma bobina, que nós falamos para vocês, ele funciona com inversão de polaridade. E esse LED que foi colocado aqui, é o LED bicolor, que vai indicar a hora que eu estiver com mais e menos desse lado, ela vai acender, e quando eu estiver com mais desse lado e menos desse lado, vai acender o outro aspecto. Então ela tem dois aspectos, um aspecto vermelho e um amplo. Então quando nós mexermos naquela chave que invertemos a polaridade,
vai acender uma dessas duas coisas. E quando nós colocarmos a chave no meio, cortando a alimentação dele, elas vão ficar apagadas, quer dizer, não vai aparecer nenhum aspecto nem outro, vai ficar apagado, tá? Se eu virar a chave para cá, ó, eu vou botar o positivo aqui e o meu negativo, ó, vai vir para cá. Então vai acender quem? A lâmpada vermelha, ok? E quando eu colocar a chave ao contrário, quer dizer, virar a chave, jogar para cá a chave, ó, eu agora vou ter o meu positivo, ó, na parte inferior, do lado de cá, ó, desse lado, e o meu negativo, ó, vem aqui por cima, meu negativo. Então quando eu tiver positivo aqui e negativo aqui, eu vou acender a lâmpada âmbar, indicando que ele bateu para o outro lado. Tá? E eu vou observar que ele está sendo acionado para um lado e para o outro através aqui dos contatos. Quando eu tiver mais e menos, ele vai bater para a posição de normal. Quando eu tiver menos e mais, ele vai bater para a posição de reverso. Tá ok? Então é dessa forma que funciona o relé estíquico magnético com uma bobina. Tá? E aqui nós fizemos um outro circuito, também com uma chave, em que hora vai fechar aqui para cá, jogar o pulso positivo na bobina superior, e hora vai jogar o pulso positivo na bobina inferior. Os negativos das bobinas, ó, você pode observar que eles estão fechados. Ó. Os dois negativos estão fechados. Então basta jogar um pulso aqui ou um pulso desse lado. Tá? Quando eu jogo o pulso aqui na bobina superior, vai acender um LED verde, indicando que a bobina superior está alimentada. E a bobina superior alimentada, ela vai bater, os contatos vão bater para a posição de normal. Quando eu inverter a chave para cá, eu vou jogar o pulso positivo na bobina inferior. Tá? E jogando o pulso da bobina inferior, os contatos irão bater para a outra posição, tá? Que seria na posição de reverso. Ok? E quando eu tiro essa alimentação, não tem alimentação nem na superior nem na inferior, ele vai permanecer na condição anterior. Se o último comando foi feito na bobina inferior, jogando ele para a posição de reverso, quando eu retirar a alimentação, ele vai permanecer com os contatos fechados na posição de reverso. Tá? Então essa é a característica dos relés estíquicos magnéticos, permanecer na mesma posição, mesmo sem energia. Se eu bater para a posição de reverso de novo, ó, não vai acontecer nada, ele vai continuar na mesma posição, por quê? Porque eu acionei a mesma bobina, e ele vai permanecer lá na mesma condição dos contatos, tá? Contatos de reverso fechado, tá ok? Então pessoal, é dessa forma que funciona o relé estíquico magnético. Agora nós vamos dar um tempinho, vamos montar aqui esse circuito e colocar as chaves para vocês poderem ver esses LEDs acendendo, essas bobinas sendo alimentadas e o relé funcionando, para que vocês possam ter um entendimento de uma vez por todas de como funciona o relé estíquico magnético. Tá ok? Então vamos lá. Bom pessoal, como nós falamos, vamos mostrar aqui o funcionamento dos relés estíquicos magnéticos. Mas antes, nós vamos mostrar aqui a diferença, vocês poderem depois perceber a diferença entre os relés estíquicos magnéticos e que não são estíquicos magnéticos. Isso aqui é um relé neutro, né? Então, se eu jogo a alimentação nele, ó, ele bate, a luz acendeu, indicando que a bobina está com alimentação. Agora eu vou tirar a alimentação dele, ó. Tirei a alimentação, ele cai, né? Ele desenergiza. Botando a alimentação, ele fecha os contatos superior. Tirando a alimentação, ele cai. Então ele não guarda a condição anterior, né? Ele só funciona alimentando e sendo desalimentado, ou sobe ou desce, tá ok? Agora os estíquicos magnéticos, né, eles já são diferentes, né? Eles, quando você manda comando, ele bate para uma posição e fica. Mesmo você retirando a alimentação, ele vai permanecer naquela mesma posição, tá? E nós temos esse aqui de uma bobina só, então ele vai trabalhar com inversão de polaridade. Aqui tem um LED indicando a hora que eu estiver fazendo a inversão, ele vai estar sempre aceso quando tiver tensão, não importa um lado ou outro, é o LED vermelho ou âmbar, né? E aqui eu tenho de duas bobinas. Quando eu alimentar uma bobina vai acender aqui o LED vermelho, como está aceso agora. Quando eu alimentar outra bobina vai acender o LED verde.
E quando eu retirar a alimentação da bobina, ele vai ficar apagado os LEDs, como vai ficar apagado nesse aqui também. Vocês vão perceber que os contatos eles não irão alterar as suas posições, tá? Então nós vamos alimentar ele aqui, ó. De uma bobina, ó, bateu para a parte superior, LED acendeu na cor vermelha. Agora eu vou inverter a polaridade dele, ó. Inverti, LED acendeu na cor âmbar e ele bateu para a parte inferior. Agora eu vou tirar a alimentação, ó. Tirando a alimentação, ó, tirei a alimentação, apagou o LED, ele permaneceu na mesma posição. Vou retornar para a mesma alimentação, para a mesma polaridade, ó. Ele permaneceu na mesma posição. Agora eu vou inverter a polaridade. Bateu para a parte superior, fechou os contatos para a superior, vou tirar a alimentação, ó, tirei a alimentação, ele permanece com os contatos fechados na parte superior, diferentemente daquele que nós mostramos anteriormente, beleza? Então isso aqui é um relé com uma bobina, trabalha com inversão de polaridade, ok? Utilizado em máquina de chave, né, fazendo lá o comando das chaves e auxiliando também na indicação, tá ok? Então, voltei a alimentação para a mesma posição, ele permanece. Agora eu vou alimentar esse relé daqui, que é um relé Capi, muita gente conhece. Esse relé, ele trabalha com duas bobinas. No caso aqui eu estou com essa bobina acionada, né? Quando eu acionar a bobina da direita, ele vai bater para a posição, para outra posição, né? Acendendo aqui o LED, indicando que ela está com energia, tá? Então, não, bateu, ó, os contatos fechados, acendeu aqui o LED verde. Vou tirar a alimentação. Quando eu tirar a alimentação, ó, ele vai permanecer na mesma posição, ó. Não houve nenhuma alteração. Agora eu vou voltar com a alimentação para a mesma posição. Voltei, ele está lá, batido nessa posição, os contatos não se movimentaram. Agora eu vou acionar a segunda bobina, dar um pulso na segunda bobina de baixo. Ó, acionei a bobina, ele bateu, né? Acendeu lá o LED verde, indicando que a bobina está com energia. Vou tirar a energia da bobina, ele vai permanecer na mesma posição, tá ok? Então agora eu vou acionar, vou voltar a alimentação para a mesma bobina, voltei, ele permaneceu na mesma posição. Quando eu inverter, quer dizer, alimentar a outra bobina, ele bate para um lado, alimentei a outra, bate para o outro, tirei a alimentação, ele fica parado na mesma posição anterior, ok? Então, bom pessoal, eu espero que vocês tenham entendido toda a explicação que foi dada a respeito do relé stick magnético. Eu procurei ser o mais didático possível, que é para que não houvesse nenhuma dúvida sobre o seu funcionamento e a sua aplicação. Agora eu preciso deixar uma ressalva aqui muito importante para vocês. Sempre que eu for fazer a substituição desses relés, não importa se ele é de prateleira, se ele é de plugin, se ele é o relé de interface, se é o relé que fica lá na máquina, não importa. Se eu tiver que fazer a substituição desses relés, eu devo sempre pegar o meu relé que eu vou substituir e colocar na mesma posição daquele relé que vai ser substituído. Então, se o relé que vai ser substituído estiver na posição de normal, eu tenho que colocar o meu na posição de normal antes de plugar ele lá na base, ou, se for de prateleira, antes de fazer a substituição da fiação, tá bom? Isso é muito importante, porque se eu não fizer isso, posso ocorrer no risco de virar uma chave, né? Porque se o relé estiver na posição contrária ao que está lá no local, na hora que eu encaixar o relé, dependendo do sistema que eu estou trabalhando, a chave vai virar. Se tiver algum trem se aproximando, pode ser que ela vire debaixo do trem, né? Então, isso é muito importante. Nós não devemos fazer a substituição dos relés stick magnético sem antes observar a posição do que vai ser substituído, para que eu possa colocar o meu relé na mesma posição para evitar aí um acidente, ok? Então preste atenção nisso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, entre lá no meu canal, entre lá no playlist. Lá nós temos várias máquinas de chave, vários circuitos de indicação e comando das máquinas de chave, onde vocês vão poder ver esses relés, os contatos e a alimentação desses relés
nesses circuitos para que vocês possam ter um entendimento melhor, ok? Então, pessoal, bons estudos para todos e até o próximo vídeo.